Nessa época lá tinha muita gente boa fazendo, tinha o Jarbas Homens de Mello, tinha o Tumura, esse pessoal. E o Jarbas, inclusive, era meu amigo antes da gente, antes dele ser famoso, essas coisas todas, né? A gente morava perto ali, 9 de julho. Então eu tive que tomar essa decisão. E a primeira decisão também foi quando eu fui pro exterior, né? Porque eu fui para um país em guerra, cara. Entendeu? Eu falei, não, eu vou, é a minha chance. Arrumei mais 4, depois mais 3 amigos malucos também que toparam ir para um país em guerra no Oriente Médio, né? Que eu vivi muito tempo em Beirute. Então também foi uma posição difícil, mas, cara, sem medo nenhum. Eu sabia que Deus não ia me deixar, sabe? Que estava preparado para mim aquela oportunidade. Então eu consegui uns malucos aí, a gente foi para lá. Marcelo, você veio, a gente conversando um pouquinho antes, né? Você teve esse privilégio que poucas pessoas têm no mundo, que é ter esse legado a partir da família. Certo. Você teve um avô que foi muito proeminente aí, e depois veio o seu pai também com essa proeminência e essa herança artística já do pai dele, e você teve essa oportunidade que poucas pessoas têm, de ver 2 gerações passando o bastão, contribuindo aqui e ali, com a questão da sua profissão. Dificilmente o filho... Pelé teve um filho que já não foi tanto jogador, o Edinho. E aí o filho de Edinho já se perdeu. O Ronaldo Fenômeno foi o fenômeno, mas o filho já não consegue dar continuidade. E essa geração, a terceira geração, na mesma entoada artística, poucas pessoas conseguem. Eu só vi os Grace chegaram Hélio Grace, Rorion Grace, os filhos, mas é difícil ter essa passagem de bastão para geração. Então, para começar aqui esse nosso podcast, uma coisa que eu queria ter curiosidade de saber, era como foi esse nascedouro da veia, desde o teu avô, dessa parte artística, e como foi essa passagem de bastão. Se incentivou ou se não? Certo. Meu filho, isso não tem futuro ou tem futuro? Que era uma época diferente, né? Então, o meu avô, ele foi maestro da banda militar. Olha só, banda militar, né? Na década de 60, e ele ajudou a fundar a banda militar de Belo Horizonte, né? E o meu pai, ele foi um trompetista, que também teve uma carreira legal, bacana, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, né? E ele participou do embrião ali no começo do Clube da Esquina, teve como os amigos o Milton Nascimento, o Wagner Tiso, aquela galera toda ali. E eles foram pro Rio, inclusive, alugaram um apartamento junto, logo no comecinho ali, né? Ainda estava todo mundo começando a sua carreira. Então, assim, eu, quando eu era pequeno, eu não entendia o que acontecia na minha família, né? Porque, cara, meu pai fez arranjo pro pessoal na época que ele morou no Rio lá, morou uma data no Rio, né? Quando criança. E a minha casa era frequentada. Ele trabalhou com Elis Regina, trabalhou com Milton Nascimento, trabalhou com o Miúcha, Rosinha de Valença, né, cara? Eu até esqueci o nome dele agora, depois eu vou lembrar. Um sambista, Emílio Santiago. Então eu não tinha percepção do que era. Mas eu via boa música, boa qualidade, certo? Depois eu fui aprender quem era essa pessoa. Então, no primeiro momento, eu achava que eu ia ser músico, né? E depois, como todo garoto, queria ser jogador de futebol. E a mudança, a chave que eu te falei, foi quando eu tinha 12 anos, eu estava em 1978. E eu, cara, fui assistir o filme do John Travolta, que é Os Embalos Sábado da Noite. E uma coisa curiosa que eu falo que quando você tem que ser uma coisa, não tem jeito. Já está marcado. O homem lá em cima falou, ó, você vai ser isso e tá aí. Porque eu fui assistir o filme, eu não podia entrar na época, era 14, eu tinha 12 anos. E eu era meio pequenininho, eu cresci até depois fazendo balé, essas coisas, né? E o cara olhou para mim e ficou com tanta dó, que eu fiquei assim, eu falei, tá bom, vai, entra. E aquele filme mudou minha vida. Eu assisti aquele filme e falei, cara, é isso aí. Só que olha só, eu queria ser John Travolta. Eu não queria ser bailarino, eu queria dançar igual ele na discoteca, aquela coisa toda. Mas uma coisa puxa a outra, né? Para você aprender, você tem que fazer dança. E eu sempre tive coordenação motora, então não foi muito difícil para mim, entendeu? Então eu comecei a viver da dança, mas não ainda estudar profissionalmente. A virada de chave foi em 84, com Michael Jackson, cara. Por isso que meu nome é Marcelo Mike também. Eu tenho o Mike Travolta, né, e o Marcelo Mike por causa dele, né?
E, cara, com os videoclipes dele, com aquela coisa, aquela onda, aquela coisa sensacional. E a dança de rua também, né? O break dance. Porque eu sou old school, eu sou um dos caras que popularizaram a dança aqui. Tive grupos, convivi com o pessoal daqui, da geração aqui do Rio, da galera toda. Então a dança de rua também me impulsionou bastante. E aí em 84, cara, eu comecei a estudar dança mesmo. Eu entrei no Sesc e aí a carreira foi subindo, né, cara? Depois eu fui pro cara que foi um dos, sim, no meu coração, que foi o Maurício Tobias, em Belo Horizonte, que me ensinou muita coisa. Eu fui fazendo, Cristina Helena, Centro Mineiro de Danças Clássicas, um monte de gente foi passando na minha, Valéria Berens. Eu tô falando o nome das pessoas que são importantes na minha vida, né? Eles merecem. E aí a carreira foi decolando, cara, né? Então foi nessa sequência, nessa toada. Se a gente for puxar aí um pouquinho desse momento mágico que você não entendia muito bem na sua casa, que você falou grandes nomes aí, você falou Mireille, Emílio Santiago, Elis Regina, não, tem mais, Roberto Carlos, Gal Costa. Roberto Carlos, cara, eles são os ícones da música. Isso. Os ícones dos ícones aí. E aí, se você puder detalhar mais um pouquinho esse momento do que era o seu pai, era músico? Isso, ele era. Vamos lá, o meu pai era trompetista, né? E ele trabalhou como maestro, fazia arranjo. E quando você está no meio, entendeu? Você acaba conhecendo essas pessoas. E o meu pai foi bom, cara. Meu pai tocou muito bem, entendeu? Ele era, né, tinha um pulmão potente e tal. Sabia solfejar, escrevia né, tudo. Então, essas pessoas passaram, e eu tenho isso tudo gravado, né? Lembro que eu te mostrei. E só que, como eu te falei, eu não tinha dimensão de quem eram aquelas pessoas, cara. Então, assim, mas eu absorvi sem saber muita coisa deles, cara. E era o que? Ensaio que eles faziam lá na tua casa? Eles iam lá, como eu, como amigo. Conhece, tocou junto, um dia passa lá, faz um arranjo, canta, faz uma brincadeira, entendeu? E por aí vai, cara.